Olá pessoal, vamos falar do efetivo populacional, NE, normalmente é abreviado N maiúsculo e E minúsculo. O efetivo populacional é um pouco estranho, talvez primeira vez se escuta, mas tem a ver com a variação genética de um grupo, que é muito importante conhecer. Então você pode contar quantos indivíduos tem numa população, por exemplo, tem tantos saguis aqui em São Paulo. Aí você tem a quantidade. Mas talvez o que mais importa para a genética e para a evolução é a quantidade dessa genética que é passado para frente. Não tanto, porque você pode ter um grupo lá, um monte de indivíduos, mas não tendo filhos. E aí eles são fadados à eliminação, né? Vai morrer. Então a variação genética dentro da população é importante. E principalmente quantos aleles tem dentro do grupo. Quanta variação que tem. E quanto disso que é passado para frente. Senão, vamos dizer, o efetivo populacional vai diminuindo, né? Então a evolução considera os genes que você passa para frente, não exatamente com você. Então se eu olho num grupo de indivíduos, não precisa ser humano, pode ser um bicho, sagui, por exemplo. Quantos desses genes que ele tem é passado para a próxima geração? Porque se ele tem uma variação genética grande, considera-se uma população saudável, né? Porque ele consegue se adaptar se alguma coisa acontece e tal, né? Tem mais chance de sobreviver também, né? Então isso chama fundo genético, pool genético, né? Que são os alelos dentro de uma população reprodutiva. Então você tem uma população que se reproduz, qual é o fundo genético? Quantos alelos tem lá dentro, né? Então não depende exatamente de quantidade de pessoas. Tá? Porque se a população é muito igual uma pessoa com outra, você tem menos variação genética, né? Do que um grupo que pode até ser menor, mas tem uma variação genética grande, né? Isso depende quem e como são criados filhos, né? Porque se você tem, por exemplo, um grupo de 500, mas não tem filhos, ou tem poucos filhos, eles vão diminuindo a variação genética. E um grupo de 10 que tem muitos filhos, pelo menos está talvez mantendo lá a variação genética pequena que tinha no início, de repente. Tá? Então você fala de uma população ideal, por exemplo, uma população ideal, todo mundo tem a mesma chance de ter filhos, e ninguém é parente de ninguém. E obviamente assim, ninguém ser parente de ninguém não existe, porque você casou lá com a esposa, com o esposo, vocês têm filhos, tem algum grau de parentesco que vocês têm, né? E também tem pessoas que têm muito mais filhos do que outras pessoas. Então, numa população ideal, vamos dizer, uma população ideal não existe, na verdade, né? Porque, na realidade, alguns têm muitos filhos, outros não têm filhos, por exemplo, e também sempre tem um grau de parentesco aí, entre as pessoas. E o grau de parentesco é o seguinte, se você tem grau de parentesco, alguns alelos lá, os genes, são um pouco mais parecidos, né, provavelmente, do que você com uma pessoa com maior distância de relacionamento. Bom, então tem uma menor variação genética na realidade do que numa população ideal. Tá? Numa população ideal, maravilha, mas na realidade não é assim. Então, por isso que você fala de efetivo populacional. Isso seria a genética, a variação genética que você tem numa população e que é passado para a próxima geração. Então, o pool genético que tem interesse, não as pessoas que carregam os alelos, né? Então, tem aspectos, por exemplo, que impactam o efetivo populacional, normalmente negativamente. Vamos dizer, diminui o efetivo populacional, essa variação genética. Uma é a proporção de machos e fêmeas, porque se você tem uma fêmea e um monte de machos, por exemplo, abelhas, ou você tem um macho e muitas fêmeas, você vai ter uma distribuição genética para a próxima geração diferente. Não é uma população ideal, né? Onde todo mundo tem a mesma quantidade de filhos. Esse macho, por exemplo, vai ter um monte de filhos, mas cada fêmea só vai ter uma, por exemplo. Você tem o endocruzamento também, que vamos dizer incesto, mas endocruzamento é quando você tem parentesco dentro do grupo. Então, grupos pequenos de animais, por exemplo, acaba tendo mais endocruzamento, porque todo mundo naquele grupo é meio parente um do outro, né? Isso diminui a variação genética. Depois tem variação de quantidade de população, por exemplo, que é o seguinte, você tem uma população grande aqui,
mas boa parte da população morre, toda essa genética que estava nesse grupo aqui sumiu. E depois para recuperar isso aqui demora, nossa, milhares de anos, porque aí tem que ter novas mutações, tudo, né? E também tem as diferenças na fertilidade, que algumas pessoas têm mais filhotes do que outros. E tudo isso aqui afeta então, o efetivo populacional, né? E o efetivo populacional do Homo sapiens é interessante, porque se você faz a conta lá, é complicado, você chega a um efetivo populacional de 10 mil, mas o censo, nosso censo demográfico, é 7 bilhões de pessoas. Então é uma disparidade assim, absurda. E o que aconteceu aí provavelmente foi assim uns 70, 50 mil anos atrás, 70 mil anos atrás, a gente quase estava na beira da extinção, lá na África, tá? Nossos ancestrais. Talvez tinha alguns milhares de indivíduos só, tipo como mico-leão-dourado hoje. Chama efeito de gargalo, que é, a gente quase chegou à extinção, o ser humano. Você pensou nisso? O ser humano quase foi extinguido da planeta Terra. E desses 1000 sobreviveram e todos nós vêm desses 1000 pessoas. Então, 50 mil anos é pouco tempo quando a gente fala de evolução. Então, esses 10 mil pessoas que tinha lá é a genética que a gente tem. Todos os outros que morreram, já foi eliminado a genética deles. Essa genética foi passando geração para geração para geração, chegando na gente. E claro, né, vai ter mutações que acontecem, né, vai mudando, né? Por exemplo, teve aquela mutação do tolerância à lactose, né? Porque todo mundo era meio intolerante à lactose, depois surgiu a tolerância à lactose, por exemplo, é um exemplo que nesse período de tempo que isso aconteceu. Mas esse é um processo devagar. Então, praticamente, nós hoje daqueles 10 mil pessoas. Então, nosso efetivo populacional do ser humano é muito, muito baixo. Então, tem uma brincadeira assim, que vem o alienígena e olha assim, ó, pega um ser humano aí, faz um teste no DNA, algumas pessoas falam, nossa senhora, tem um efetivo populacional muito baixo, deve estar na beira da extinção, né? Mas isso é porque o ser humano, de quase ser extinguido da planeta Terra, assim, teve um boom populacional, né? Quando chegou a agricultura, todas aquelas coisas, né? Até hoje. Então a gente recuperou absurdamente bem dessa extinção que a gente quase passou lá, 50, 70 mil anos atrás. É isso.